Bom, gente, então sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Tivemos aula ontem, temos aula hoje de novo, não há muito tempo para ficar digerindo as informações, mas é bom ter pelo menos aí um pouquinho mais de 24 horas vocês tiveram para refletir a respeito do tema da aula passada. Talvez vocês tenham perguntas a respeito do tema da aula passada, mas, como sempre, eu proponho que a gente comece com uma pequena revisão do que a gente fez, antes da gente passar para o tema da nossa aula. Efetivamente, o tema da nossa aula está ali atrás. Finalmente estou usando o quadro ali como um dispositivo a mais para vocês, né? Vamos falar hoje sobre espaços vetoriais. Vocês vão talvez entender o que tem a ver esse desenho, o que tem a ver essa matriz e essa notação de CDA até o final da aula de hoje. Tá? Antes da gente passar para espaços vetoriais, a gente tem que fazer uma revisãozinha aí do que a gente viu na aula passada. E na aula passada a gente falou bastante sobre matrizes inversas. A gente utilizou as ferramentas da eliminação de Gauss, que a gente já tinha estudado aí durante as últimas 3 ou 4 aulas, para mostrar como que a gente podia chegar, então, numa versão de uma matriz inversa. Pega uma matriz qualquer, aplica as ferramentas da eliminação, de uma forma bem específica, né, dentro do procedimento que a gente chama de procedimento de Gauss-Jordan, dos dois matemáticos responsáveis por ele. E a gente chega, então, consegue chegar na matriz inversa, se essa matriz inversa existe nessa matriz. Tá? Então, chegando nessa matriz inversa, a gente discutiu um pouquinho de por que a gente não faz isso tão frequentemente. A gente sabe fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente discutiu ao final da aula de ontem por que a gente não faz isso tanto, porque a gente mencionou os custos computacionais envolvidos. Tá? Mais do que custos computacionais, né, envolvidos, a gente pensa Bom, na verdade, exatamente por conta dos custos computacionais, a gente pensa na velocidade dos softwares que vão fazer essa coisa. Né? Então, a gente está fazendo aqui na mão, né? Eu resolvi para vocês já a eliminação de sistemas 4x4 e tal. Passando muito disso, não faz muito sentido a gente fazer essas contas na mão. A gente vai tender a fazer essas coisas com rotinas programadas, utilizar MATLAB, por exemplo. Eles têm rotinas de resolução de sistemas lineares. E a gente viu que os sistemas lineares programados, né, em softwares como MATLAB, por exemplo, ou outros, né, Octave, enfim, vários softwares diferentes, eles utilizam, para resolver sistemas lineares, não utilizam a matriz inversa, mas utilizam sim a fatoração LU da matriz. Tem tudo a ver com a eliminação de Gauss, a gente viu lá o que seria a versão U e a versão L dessa matriz, a fatoração de A em uma parcela triangular inferior e uma parcela triangular superior. E a gente viu um sistema AX igual a B, se eu tiver em mãos, né, por conta do processo de eliminação de Gauss, tanto a matriz L quanto a matriz U, a gente resolve esse sistema em 2 etapas de substituição. Primeiro eu corrijo o lado direito da equação, eu descubro quem que é o vetor C corrigido, né, após as etapas de eliminação, tal que L vezes C é igual a B. Tá? E depois a gente faz, com esse C, que é o lado direito da equação, a gente resolve U vezes X é igual a C. E essas 2 etapas são etapas de retrosubstituição, porque como as 2 matrizes são triangulares, já está tudo resolvido. Basta a gente pegar o resultado que tem numa linha, aplica sobre a outra, a gente vai resolvendo uma variável a 1 a cada uma das linhas. Tá? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que a gente já tinha falado anteriormente, vocês podem ir fazendo elas agora, pode botar no chat ou pode ir conversando comigo. Mas se vocês não tiverem nenhuma dúvida específica, o que eu proponho é que a gente continue, antes da gente entrar especificamente nos espaços vetoriais, para a gente falar um pouquinho mais de custos computacionais, isso vai nos permitir também entender um pouco a cara das matrizes. Por enquanto a gente está falando matrizes quase como entidades meio que, sei lá, etéreas, né? Elas existem, mas a gente não discute muito o que elas representam, o que eu tenho dentro de matrizes. O que são esses números, né? Eu tenho coeficientes em diferentes posições, mas de onde vêm esses coeficientes? Né? Então vamos falar um pouquinho dessas 2 coisas, de custos computacionais e do que são essas matrizes que a gente pode falar. Tá? Então deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui do tablet. E vamos lá para as nossas notinhas. Notas de aula. Quando vocês começarem a enxergar a tela, eu agradeço se vocês puderem dizer. Acho que deu, né? Pelo jeito foi. Foi? Vocês estão enxergando? Então, né? Bom, gente, para muitas aplicações que vocês vão ter, nas aplicações de engenharia, né, na prática de vocês vão ver aplicações de matrizes que têm muito poucos números diferentes de zero. Essas matrizes, tá? A gente vai chamar, elas que aparecem muitas vezes em aplicações de engenharia,
são matrizes que a gente chama de matrizes esparsas. Então, matrizes esparsas têm poucos coeficientes não nulos. Isso é interessante, né? Você ter poucos coeficientes não nulos, se você já sabe de antemão que você vai ter uma matriz que a maior parte dessa matriz é zero, enquanto computador, quando a gente vai programar alguma coisa no computador, a gente basta programar e dizer assim, ó, eu tenho uma matriz de um tamanho tal, e os coeficientes, apenas esses coeficientes que eu vou informar para você, computador, são diferentes de zero. Tudo que eu não tiver informado para você é zero. Tá? Então, se a gente já sabe de antemão que essa matriz vai ser esparsa e eu sei que eu tenho alguns termos que serão diferentes de zero, um custo de armazenamento, custo de memória, de manter uma matriz armazenada dentro do computador, ele cai drasticamente. Tá? Então, poucos coeficientes são nulos. Então, a gente tem uma redução não apenas do custo computacional de operações dessas matrizes, né? A gente tem uma redução do custo de armazenamento das matrizes. E não só de armazenamento, se eu já sei que várias das entradas serão nulas, eu não preciso ficar perdendo tempo, né? Então, quando eu estou ali nas etapas de eliminação, eu mostrei para vocês, quando eu tinha alguma coisa que era zero, muitas vezes eu descrevi lá, então eu pego esse cara vezes zero, não vai mudar nada e tal. Então, eu não preciso ficar fazendo essas contas vezes zero. Se eu já sei que eu tenho zeros em posições das matrizes, eu posso já dizer para o computador, ó, como tem zeros nessas posições, tudo que envolver essa posição aqui, você não precisa fazer a conta, porque ele não vai alterar nada. Tá? Então, a gente reduz o custo de armazenamento e também reduz o custo de operação com essas matrizes. Tá? Então, matrizes esparsas são muito interessantes por conta disso. E elas são, por sorte nossa, muito frequentes nos campos de aplicação mais gerais, nos campos de aplicação de engenharia. Tá? Além disso, além delas serem esparsas, delas terem grandes quantidades de zeros dentro delas, muitas vezes para aplicações de engenharia, essas matrizes esparsas muitas vezes têm uma estrutura bem definida. Estrutura bem definida. O que eu quero dizer com isso? Ora, os próprios números que são diferentes de zero, eles não estão espalhados aleatoriamente dentro da matriz. Tá? Eu não preciso... Lembrando a ideia, né, de o computador vai armazenar essa matriz para mim, salva essa matriz. Eu não preciso dizer para ele, ó, o coeficiente 3,5 é 32, o coeficiente 7,32 é 20. Eu não preciso fazer isso, porque muitas vezes eu não preciso fazer isso, porque muitas das matrizes de aplicações de engenharia têm uma estrutura bem definida, onde os números que são diferentes de zero estão dentro de um padrão. Tá? Então, existe um padrão para as entradas, ou coeficientes, né, diferentes de zero. Em especial, a gente tem um tipo de matriz, um tipo dessa classe de matriz que eu estou descrevendo, que a gente chama de matriz de banda. Tá, então, para a gente preencher um pouquinho melhor a tela, vamos aqui, matrizes de banda. Elas são muito comuns. Então, todos os números não nulos, eles estão distribuídos ao redor da diagonal principal, com uma largura previamente conhecida. Então, no geral, a gente tem uma matriz que pode ser gigantesca, a gente tem a diagonal principal dessa matriz, ao redor dessa diagonal principal a gente tem uma certa largura, tá? Então a diagonal principal seria uma linha aqui, e para o lado dessa matriz, digamos que a gente tem, sei lá, 2 coeficientes para cada lado que são diferentes de zero. Tá? Isso aqui seria a largura de banda dessa matriz, e o restante dessa matriz é de zeros. Então eu posso ter uma matriz que é, sei lá, 50.000 por 50.000 e eu preciso armazenar apenas uns poucos números. Preciso armazenar apenas 3 vezes 50.000, por exemplo. Se eu tenho 3 números ali, o número da diagonal principal, um para a esquerda e um para a direita,
isso ao longo de toda essa matriz, né? Então a gente tem 3 números para cada uma das linhas que a gente tem. Se eu tenho 50.000 linhas, 3 números. No lugar de ter 50.000 vezes 50.000 números a armazenar no computador, eu só preciso armazenar, dizer para o computador que é uma matriz de banda com essa característica, com 3 números diferentes de zero ao redor da diagonal principal, e em seguida armazenar apenas 3 vezes 50.000 números, que é uma coisa muito inferior. Tá? Então vamos dar um exemplo, né? Como eu estava falando, isso aqui a gente estava relacionado com custos computacionais, estou falando para vocês custos de armazenamento, que a gente não tinha nem pensado ainda, a gente está falando agora, também custos de operação que são menores, mas vamos dar um exemplo, né? Onde que apareceria, por exemplo, uma matriz como essa, uma matriz de banda? Então, vocês devem estar super acostumados, né, desde o curso de cálculo 1 ali, com operadores de derivadas, tá? E um tipo muito comum de problema de engenharia, ele envolve uma função de x, tá? Uma determinada função de x, que seja a segunda derivada de alguma coisa. Tá? Então, tem uma equação que é mais ou menos isso. Tem uma determinada função de x, e a minha derivada segunda de u de x é igual a esse cara aqui. Esse problema aparece em diversas coisas. Aparece em ciências térmicas, aparece em elétrica, aparece em diversos campos diferentes da engenharia. Não convém aqui a gente explorar um caso específico, tá? Mas casos em que a gente tem uma função que está relacionada com a derivada segunda com relação àquela mesma variável. Tá? Então, se a gente tomar essas funções, digamos que o x esteja entre 0 e 1, tá? E que u de 0, por exemplo, só para a gente dar as condições de contorno, u de 0 vale a 0, e que u de 1 vale a 0 também. Então, eu tenho uma função u que dentro do domínio desse x, que pode ir de 0 até 1, ele começa em 0 e termina em 0, e ao longo do caminho ele pode ter um formato diferente. Tá? Então, isso aqui são as nossas condições de contorno, vocês já devem estar acostumados com essa nomenclatura. Tá? Condições de contorno, esse cara aqui é o domínio de x. Então, eu posso resolver isso através de ferramentas que vocês vão aprender mais para frente, tá? Com ferramentas de resolução de sistemas de equações diferenciais. Isso aqui é uma equação diferencial, é uma função que é igual à derivada de uma outra função. Tá? Só que eu posso fazer isso, é totalmente legítimo, né? Mas em termos computacionais, geralmente a gente não vai buscar esse tipo de solução, porque a gente não gostaria de ter que fazer uma solução totalmente analítica de uma função como essa. Muitas funções que a gente está medindo, né, na verdade, a gente não conhece a função inteira. A gente não conhece uma expressão para u de x, por exemplo, para eu conseguir tomar a segunda derivada. Eu consigo avaliar u em diferentes pontos. Então, eu tenho leituras de alguma coisa. Então, temperatura de um corpo, né, tem uma barrinha. Imagina que eu tenho uma barra que está conduzindo calor. Tá? Esse cara aqui, minha borrachinha aqui é uma barra que está conduzindo calor. Eu tenho uma fonte de calor de um lado. E eu tenho alguma coisa que é um ralo, um fluxo de calor para o outro lado. E eu tenho medições da temperatura ao longo dessa barra. Então, se U é uma função de temperatura, por exemplo, eu vou ter a variação da função de U num determinado ponto, em outro ponto, em outro ponto. Eu vou ter uma quantidade discreta de avaliações dessa função, mas eu não sei a priori qual que é a cara dessa função, não sei qual que é a equação que descreve esse cara. Então, se eu não sei qual que é a equação que descreve esse cara, fica um pouco complicado eu determinar a segunda derivada de uma equação que eu não sei qual que é. Tá? Então, como é que é a solução? Como é que a gente resolve um problema como esse? Isso é um problema, claro, de engenharia. A gente vai ter avaliações de alguma coisa, e eu sei que isso aqui eu preciso tomar a segunda derivada da função que eu estou conseguindo avaliar. Tá? Então, o que geralmente a gente faz é uma coisa que a gente chama de linearização. Isso explica por que, né, esse exemplo vai começar a introduzir para a gente a importância tão grande que existe, que tem a álgebra linear no campo da engenharia. Tá? Então, o próprio Strang, né, o autor do livro que a gente vem seguindo, ele argumenta, ele defende que a gente deveria ter nos cursos de engenharia uma importância igual para a álgebra linear e de cálculo. A gente tem, classicamente, uma importância muito maior de cálculo do que a álgebra linear, mas na medida que a gente foi computacionalizando as coisas, passando tudo para dentro do computador, o computador não opera cálculo. O computador, dentro dele, ele faz operações que são operações de álgebra linear. Então é importante a gente passar para os estudantes ferramentas que permitam a gente pegar um problema que classicamente é de cálculo, um problema de equações diferenciais, por exemplo, e mostrar como que um computador pode resolver esse sistema de uma forma aproximada, de uma forma linearizada. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai linearizar esse sistema, linearizar
o operador derivada segunda. Tá? Isso vai nos levar a uma resolução, a uma solução aproximada. Porque a gente está aproximando, a gente não está de fato fazendo a derivada segunda, a gente está dizendo, ó, se eu puder pegar pontos suficientemente próximos uns dos outros, a derivada segunda vai ter mais ou menos essa cara, uma cara de alguma coisa linear. Tá? Então, como é que a gente chega nesse operador derivada segunda? Primeiro, vamos falar do operador derivada primeira. Como é que a gente linearizaria o operador derivada primeira? Linearizar a primeira derivada, basicamente a gente está procurando uma variação de uma função com relação à variação do seu argumento. Tá, então eu tenho imagine que eu estou num gráfico, a função está aqui, eu posso aproximar a derivada entre dois pontos, entre esse ponto e aquele ponto, como a variação de altura desse camarada dividido pela variação na parte de baixo. Então é como se eu estivesse pegando a tangente desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o delta U, esse cara aqui vai ser o delta X, esse cara aqui é a função efetiva de U de X. Então para esse intervalo aqui que a gente tem entre X e X mais delta X, a gente pode aproximar a derivada dessa forma. Tá? Isso aqui vai ser aproximadamente du dx, né? Para aquele ponto específico. Tá? Acho que não estou contando novidade nenhuma para vocês, mas é bom a gente estar todo mundo nessa mesma cara. Então, se a gente está falando de variação da função pela variação do seu argumento, a gente tem basicamente três opções diferentes. Tá? Esse tipo de aproximação aqui, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode dizer que ΔU por ΔX vai ser aproximadamente igual à avaliação em x mais dx, né? ΔX, desculpa, menos a avaliação da função em x dividido pelo tamanho desse ΔX. Então, se eu estou dizendo que essa derivada, esse cara aqui aproxima a função da derivada no ponto x, tá? Eu fazer isso aqui, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando uma informação de um ponto que está à frente desse cara, em x mais ΔX, e comparando e vendo a diferença desses dois caras. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação que a gente chama de ir para frente. Vai? Só que nada me impede de eu fazer outras aproximações. Isso aqui pode ser igual. Eu posso dizer que esse ΔU sobre ΔX podia ser igual a U de x menos U de x menos ΔX. Eu estaria olhando que a derivada nesse ponto aqui estaria levando em conta então a variação que ocorreu no instante anterior, no ΔX anterior. Então isso aqui seria uma aproximação para trás. Tá? Ou ainda, existe a possibilidade da gente levar em conta um pouco das duas coisas. Eu posso dizer, por exemplo, que o ΔU sobre ΔX podia ser o valor da função em U mais ΔX menos o valor em x menos ΔX. Só que agora eu caminhei 2 ΔX, né? Então eu tenho 2 ΔX aqui embaixo. E esse cara aqui é o que a gente chama de diferenças centradas. Tá? Existem vantagens e desvantagens para cada um deles, para diferentes tipos de problema. Quando esse x, por exemplo, é uma função tempo, às vezes você não consegue fazer a aproximação para frente, ou fica mais difícil a gente fazer a aproximação para frente, nesse caso a gente faz para trás. Enfim, a gente tem vantagens e desvantagens, mas o que eu quero mostrar para vocês é que todos esses caras são coisas legítimas. Tá? Professor, o que isso aqui tem a ver com derivada? Tá? Então vamos voltar na nossa função antes. Eu estou dizendo para vocês que eu estou procurando uma função que é derivada de uma outra função. Eu não sei quanto é que vale essas derivadas da outra função, mas eu quero chegar, eu quero descobrir quanto é que vale f de x, por exemplo. Tá? Então, se o máximo que eu consigo fazer é avaliar a função u em diversos pontos diferentes, imagine que eu tenho então uma avaliação em u de 0 mais ΔX, u de 0 mais 2 ΔX, u de 0 mais 3 ΔX, até a gente preencher u de 1, chegar no final do meu período. Eu tenho várias avaliações dessa função. Para cada ponto ao longo do caminho, para cada instante de tempo diferente, de 0 até 1, por exemplo, que a gente está pegando, a derivada está levando em conta valores que foram avaliados dessa função em pontos específicos do tempo. Então,
Se eu estou pegando para frente, eu estou avaliando a função no próprio x e na função no ponto imediatamente posterior a ele. Se eu estou pegando para trás, eu estou pegando a avaliação do ponto x e do ponto anterior a ele. E se eu estou pegando diferenças centradas, eu estou pegando o ponto anterior e o ponto depois. Tá? Então, claramente, cada uma dessas matrizes, né? Desculpa, eu posso pegar e pensar esse cara em termos de matrizes. Cada operador derivado. Se eu estou aplicando, se eu entendo que existe uma matriz que opera derivadas aproximadas, ela vai estar levando em conta, então, valores de u avaliado em 0, u em 0 mais ΔX, e assim por diante, até u de 1. E o resultado desses caras aqui, então, vão ser, por exemplo, a derivada de u, né, o f de x, que é igual à derivada de u, uma aproximação da derivada de u com relação a x no instante 0, por exemplo, e assim por diante, até o último f de 1, né, que vai ser aproximada a derivada da função de x no instante 1. Essa matriz que opera, então, ela está levando em conta apenas valores de avaliação das funções, e eu estou dividindo esse cara por um determinado coeficiente. Tá? Então, eu estou dividindo esse cara aqui por um ΔX, e eu estou aplicando essa matriz. Então, para o primeiro ponto, se eu estou fazendo ela para frente, eu estou pegando esse cara aqui, na verdade, menos esse cara, e o restante das entradas não entra. Para o seguinte, para o ponto seguinte, a gente vai pegar menos esse cara, aquele cara, e o restante das entradas não entra. Pinta claramente, nessa função, um padrão de matriz de banda. Para cada uma das linhas, a gente tem apenas números diferentes de 0 concentrados próximos da diagonal. Tá? Se a gente pegasse a matriz olhando para trás desse camaradinho aqui, né? A primeira linha a gente não conseguiria determinar, porque a gente não tem ponto antes do 1, então ele apenas poderia deixar o 1 ali, né, e 0. Mas a partir da outra linha a gente pega, então, pega o 1, e essa linha que estava apontando para o ponto da frente, ela aponta agora para o ponto de trás. Então, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, e esse é o padrão desse operador para trás. A gente pega o valor da função no ponto que a gente está avaliando a derivada e o ponto anterior. Na hora que eu faço a multiplicação de linha por coluna, vocês vão ver que vai estar o número em ΔX com o coeficiente 1 e no instante anterior com o coeficiente menos 1. Tudo isso dividido por ΔX. Tá? Então funciona. E se a gente está pegando diferenças centradas, o que acontece é que a gente aumentou a banda. Então a gente vai ter ao redor da diagonal principal, a gente vai pegar então o valor da função que vem depois com o coeficiente 1 e do coeficiente que vem antes com o valor menos 1. E a gente tem esse padrão aqui com coeficiente de banda. Tá? Então, para cada uma delas, a gente está vendo que esses padrões, né, qualquer que seja a escolha que a gente vai fazer, quando a gente lineariza o operador derivado, a gente está trabalhando com uma matriz de banda. O que tem dentro da banda depende da escolha que a gente fez, se é uma aproximação para trás, para frente ou diferenças centradas. Tá? Então, muito bem, se isso aqui vale para a primeira derivada, a gente pode estender essa ideia também para a segunda derivada. Tá? Então, para a segunda derivada, vamos fazer uma extensão da ideia para a segunda derivada. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou pegando a derivada e estou pegando a derivada dessa derivada. Então, se vocês estenderem essa ideia de f de x ser igual, né, à segunda derivada de u com relação a x, e esse cara aqui é aproximadamente alguma coisa, vai ser como se fosse a segunda variação desse cara, dividido pelo ΔX ao quadrado. E se eu pegar esse coeficiente, esse conceito de diferenças centradas, né, basicamente o que eu tenho é o seguinte, eu vou pegar um ponto que está para frente, u em x mais ΔX, vou ponderar ele com o cara que está para o meio, duas vezes, por exemplo, e vou pegar um cara que está para trás. Então, eu estou pegando um passinho para frente e um passinho para trás. Né? Então, uma das derivadas ali está levando em consideração para frente, outra para trás, e tudo eu estou ponderando. Basicamente, eu estou fazendo a segunda derivada com a mesma ideia de diferenças centradas aqui. Só que como eu estou fazendo as duas derivadas, né? A primeira derivada inseriu um ΔX embaixo,
eu estou pegando esse ΔX embaixo e inserindo outro ΔX embaixo, então eu tenho um ΔX ao quadrado aqui embaixo. Tá? Ou seja, se eu estou estendendo isso aqui como se fosse a versão diferenças centradas dessa segunda derivada, tá? Eu posso pegar e posso isolar esse camarada. Isso aqui eu transformo, então, em uma equação linear. Como que eu faço isso? Eu faço esse ΔX ao quadrado, faço ele valer igual ao f de x, e eu passo a ter, então, que u de x mais ΔX menos 2 u de x, desculpa, mais u, estou errando os parênteses todos, né? Mais u de x menos ΔX vai ser igual a um coeficiente que a gente definiu, já sabe, ΔX ao quadrado, é o espaço de tempo entre cada medida que eu faço desse cara, vezes esse f de x. Já te passo a palavra, tá, Fernando? Só vou mostrar como é que monta a matriz, daí eu já te passo a palavra. Então, se a gente define, né? Se a gente define um ΔX constante, que seria o quê? Um espaçamento constante de pontos para eu medir a temperatura, né? Tinha uma barrinha, tinha várias temperaturas, então eu vou dizer, eu vou medir a temperatura a cada 1 centímetro dessa barra. Cada 10 milímetros eu meço a temperatura. Então, se esse ΔX é uma constante, a gente pode escrever esse cara de forma matricial. Então, para tantos pontos de medição que a gente tiver, quantos a gente quiser, a gente vai ter, então, o operador segunda derivada com a seguinte cara. Ele vai levar em conta, então, 2 vezes o ponto onde ele está. Tá? Então, no diagonal principal eu tenho vários números 2. Lembrando que esse cara pode ser tão grande quanto eu quiser, tantas quantas forem as minhas medições. Leva em conta para frente e para trás. Então, eu tenho menos 1 para frente e para trás de cada um desses caras. E todo o restante dessa matriz, tudo que está fora dessa banda que eu estou delimitando aqui com esse tracejado, vale 0. Então, essa aqui vai ser a minha banda. E isso eu vou aplicar sobre os pontos onde eu avaliei a temperatura, ou seja qual for a função que eu quiser. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante até o n. E fazendo a aplicação desses caras, lembrando que isso aqui é uma coisa que eu vou ler, né? Esse vetor u são leituras que a gente vai fazer. A partir disso, aplicando esse operador linearizado, a gente chega numa versão, a segunda derivada dessa função. Se eu sei o espaçamento entre o 1 e o 2, eu sei o ΔX ao quadrado, esse cara aqui é algo que é conhecido também, e eu consigo descobrir, então, quanto é que vale a função em ΔX, né? A função no instante 2ΔX, e assim por diante até a função no instante n vezes ΔX. E essa função é uma aproximação dessa derivada. Então, o que a gente fez foi o seguinte. Basicamente, a função u, e eu já vou passar a palavra, prometo, tá? A função u era contínua. Como a gente não tem como armazenar e ler coisas contínuas, né? Não vou fazer infinitas medições de pontos, né? Como u era uma função contínua, o que a gente fez? A gente discretizou essa função. Discretizamos essa função, vamos dizer assim, né? Isso quer dizer o quê? Eu substituí uma leitura infinita de pontos por uma leitura de um número finito de pontos. E o que quando a gente faz esse tipo de discretização, o que a gente muitas vezes se fala em aplicações de engenharia, o que a gente está fazendo é que a gente está gerando uma malha. Tá bom? Então, a malha é pontos definidos para os quais a gente avalia essa função. E esse sistema inteiro é um sistema linear. Então, eu posso aplicar todas as técnicas e todas as informações que a gente quer, que a gente possa ter de sistemas lineares para resolver esse cara. Tá?
Então, era só uma apresentação assim, para vocês, e só concluindo a última coisa, né? Por que é interessante a gente pensar nesses tipos de linearização? Para uma matriz como essa, para uma matriz de banda bem de tamanho definido, tá? Se a gente precisar resolver um sistema linear que usa uma matriz de banda, então resolução de sistemas lineares envolvendo matrizes de banda, claro que depende do tamanho da banda, mas uma banda como essa aí, uma banda de 2, né? Um número para frente e um número para trás. O custo de computacional, existem algoritmos diferentes para isso, tá? A gente não vai explorar eles aqui, mas o custo computacional de resolver um sistema como esse, por eliminação, por exemplo, é super baixo. Ele é da ordem de 2n. Então, se eu tenho n linhas, eu tenho 2n operações para fazer. Tá? Lembrando o que a gente tinha visto, né? Uma matriz cheia. Se a gente fosse utilizar a fatoração LU, isso aqui estava na ordem de n ao quadrado operações, alguma coisa vezes n ao quadrado. E se a gente fosse utilizar a na menos 1 para achar a na menos 1, isso aqui estava na ordem de n ao cubo operações. Então, imagina, quando esse n cresce, 2n é um número muito mais camarada do que n ao quadrado ou n ao cubo. Tá? Então, para várias operações de engenharia, para várias aplicações de engenharia, e isso é muito comum, tá, de matrizes de banda, a gente vai conseguir resolver esse cara com custo computacional bem baixo. Agora sim, perguntas, desculpa, falei demais, mas é que eu queria concluir o raciocínio. Quem que tinha levantado? Acho que baixou a mão, né? Felipe, era isso? Oi. Oi, Felipe. Você disse que a cada derivada que você faz nesse método aí, você está fazendo uma aproximação. Então, quanto mais derivadas você tiver, menos precisa fica esse método. É isso? Sim, linearizar alguma coisa, né? Quanto mais derivadas a gente tem, você pensa, né? O que eu estou falando quando eu linearizo? Eu estou pegando alguma coisa que é uma função contínua, que não é algo linear, né? Esse U pode ser uma parábola, um seno, alguma coisa, não é uma coisa linear. E eu estou aplicando, estou pegando o operador derivado e estou transformando esse operador derivada em alguma coisa linear. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma função que pode estar super complexa ali, e eu estou para cada vez que eu estou fazendo uma derivada, eu estou dizendo, não, essa derivada, na verdade, estou aproximando por uma reta aqui. Depois eu pego por uma outra retinha aqui. Depois eu pego por uma outra retinha. Tá? Então, tá vendo que eu estou fatiando esse cara em vários pedaços, né? Então, quando eu estou fazendo uma derivada, eu já estou fatiando ele assim. Tá? Na hora que eu estou fazendo duas derivadas, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa minha aproximação inicial, que era de retas, e eu estou querendo dizer, esse cara aqui, como é que ele variou? Tá? Então, eu não tenho nem como desenhar aqui, eu estou fazendo uma outra coisa, né? Mas eu estou pegando a partir da minha primeira aproximação linearizada, eu estou fazendo a minha segunda aproximação, a segunda derivada linearizada. Então, sim, se eu tenho uma função que é contínua, que ela pode ter, né, eu precisaria de infinitos pontos para descrever ela, na hora que eu estou linearizando ela, eu estou inserindo uma quantidade de erro, e cada vez que eu estou derivando de novo, se eu estou linearizando em cima da linearização, em cima da linearização, em cima da linearização, eu estou perdendo informações, claro. Então, isso é a notícia ruim, tá, Felipe? O que é a notícia boa? Eu estou fatiando esse cara aqui de um certo tamanho, tá? Fazer a derivada efetivamente, fazer a operação contínua desse cara, a operação discreta, não a operação discreta, fazer a operação mesmo analítica desse cara, era uma coisa que era muito complicada para o computador fazer. O que eu posso fazer para o computador? Eu posso dizer assim, no lugar de eu fatiar dessa forma, vamos fatiar assim. Na hora que eu faço isso, as minhas aproximações, elas seguem sendo aproximações, mas a cara geral da minha função, ela melhorou muito. Tá chegando muito mais próximo. Tá? Então, sim, a cada derivada nova que a gente acrescenta, a gente está perdendo um pouco de informação, a qualidade é um pouco menor, mas eu posso compensar isso, de certa forma, não totalmente, mas eu posso remediar isso, pegando espaçamentos entre avaliações de ponto cada vez menores. O que foi o custo que eu fiz? Né? Parece que é impune, né? Eu simplesmente faço isso e não saiu mais caro.
claro que sai mais caro. Quanto mais pontos eu tenho, maior é essa minha matriz, essa matriz de banda que eu estou tratando. Ela tem exatamente o tamanho do número de pontos que eu estou avaliando. Para eu chegar numa qualidade legal de aproximação da segunda derivada, talvez eu precise de uma porrada de pontos, um monte de pontos. Então essa matriz fica grande. Ainda assim, para diversos sistemas, esse procedimento geralmente é muito mais barato do que você de fato avaliar a derivada de forma analítica. A gente nem sabe a derivada de forma analítica muitas vezes. Tá? Deu para entender, Felipe? A ideia da coisa? Sim, sim. Obrigado. Show. De nada. Então, gente, isso aí era, sei lá, um tema para concluir, né, para continuar a falar um pouquinho sobre os temas ainda de soluções de sistemas lineares, de diversas coisas relacionadas ao que a gente vinha vendo até então. Mas agora a gente vai passar para um outro tema, um tema muito importante, que é o tema de espaços vetoriais. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta a respeito do que a gente veio falando nas aulas passadas ou a respeito do que eu apresentei para vocês, relacionando problemas de engenharia agora na aula de hoje, fiquem à vontade. Não? Então vamos lá, vamos dar o grande passo dessa fase da disciplina. E a gente vai falar então sobre espaços vetoriais. A gente vai dar uma pequena pausa no tema de resolução de sistemas lineares. Vou apresentar para vocês na aula de hoje o que são espaços vetoriais, quais são as propriedades, como é que a gente identifica. E de repente, não sei se vai dar tempo ainda na aula de hoje, a gente tenta relacionar, né, porque não são coisas totalmente desconexas. O que a gente estava vendo de resolução de sistemas lineares tem tudo a ver com os espaços vetoriais associados a cada uma das matrizes que a gente usa para representar os nossos sistemas. Tá? Então, o que são espaços vetoriais? O que é fato é que a gente vai, a partir de agora, a gente vai talvez ficar menos operacionalizando, né, fazendo continhas de números, eliminação e tal. A gente vai começar a expandir um pouco, a gente vai fazer abstrações mentais de algumas coisas. Depois a gente vai fazer contas relacionadas a isso, mas a gente precisa primeiro fazer essa abstração e entender o que a gente está falando. Então vamos pensar, espaços vetoriais. O que a gente já sabia? Se a gente tem... Deixa eu começar a escrever mais bonitinho, né? Se a gente tem vetores U e V, a gente viu lá desde o começo, desde a primeira aula da disciplina, que a gente podia representar as combinações lineares desses dois vetores podem ser representadas por coeficientes escalares, né, que multiplicam o vetor V, por exemplo, C vezes V, mais D, C vezes U, desculpa, mais D vezes V. Tá? Então, todas as combinações lineares que a gente pode ter, a gente pode representar dessa forma. Tá? Variando, qualquer C, se eu puder escolher qualquer C e qualquer D, a gente está, de fato, obtendo todas as combinações lineares possíveis desses vetores. A gente já tinha visto também que quando eu estou em R3, que é o caso que está desenhado ali no quadro atrás de mim, tá? Se eu estou em R3 eu tenho esses dois vetores. Então vamos lá desenhar esses vetores. Deixa eu só botar. Então X, Y e Z. E eu tenho um vetorzinho V, por exemplo, que está para cá. E o vetorzinho U, que está para cá. Entre esses dois vetores, a gente já tinha visto que esses dois vetores definem um plano. Em R3, dois vetores definem um plano. Só existe um plano que passa por todos esses vetores. Então, o plano definido por esses carinhas aqui se eu estou em R3, o IV define um plano. E quem mora dentro do plano são todas as combinações lineares C vezes U e D vezes D moram dentro desse plano. É isso que quer dizer. É isso que eu quero dizer quando eu digo que o IV define um plano. Se eu pego qualquer combinação deles, eu sigo dentro desse mesmo plano.
Então, isso a gente já sabia, já tínhamos visto anteriormente. Tá? Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora adiante. Tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai perguntar o que são essas entidades de espaços vetoriais. De vez em quando, esses planos definidos por vetores, por exemplo, tá? Ou outras figuras que eu nem consiga desenhar, mas essas entidades definidas por uma certa quantidade de vetores, tá? Elas têm características que a gente chama de espaços vetoriais e subespaços. Tá? Para que a gente chame essas entidades de espaços vetoriais, para que a gente chame qualquer entidade, vocês já vão entender, qualquer entidade como essa de espaços vetoriais, a gente vai ter que ter as seguintes propriedades. Né? Então, para ser espaços vetoriais, ele deve ter as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a seguinte. Se eu tenho, então, dois vetores x e y, tá? Tanto faz os nomes que a gente escolher para esses caras, é como se eu tivesse no U e no V ali. Então, se eu tenho x e y, uma propriedade dos espaços vetoriais é que, dentro desse espaço vetorial, a soma seja comutativa. Então, se eu faço x mais y, isso aqui tem que ser igual a y mais x. Muitas dessas propriedades vão parecer triviais para vocês, mas a gente vai ver mais para frente que a gente pode pensar em espaços vetoriais como algo bem maior, muito além do que essa representaçãozinha de vetores como setinhas orientadas, que é o que eu venho tentando passar para vocês há muito tempo aqui nessa disciplina. Tá? Então, outra propriedade que a gente vai ter. Digamos que eu tenha três vetores, né, dentro desse espaço vetorial, x, y e z. Tenho esses três vetores. Dentro desse espaço vetorial, eu também posso fazer a associatividade da operação soma. Então, eu posso pegar y e somar com z, e depois fazer a soma com x, e o resultado vai ser a mesma coisa que se eu tivesse pego x e somado com y, e depois somado com o vetor z. Então, a primeira é a comutatividade da soma, e a segunda é a associatividade da soma. Terceira propriedade que um espaço vetorial precisa ter é o seguinte: que exista um único vetor nulo, vetor zero com a chapeuzinho em cima, tal que qualquer vetor do espaço mais esse vetor nulo segue sendo o vetor original. Tá? Isso vale para qualquer x. Quarta propriedade que a gente tem que ter é que para todo x existe um vetorzinho que a gente vai chamar de menos x, tal que a soma desses dois caras, x mais o menos x, seja igual ao vetor nulo. Tá bom? Quinta propriedade. Dentro de um espaço vetorial, se o meu coeficiente, se o meu escalar for 1, tá? Multiplicar 1 por qualquer vetor não altera esse vetor. Bom? Sexta propriedade. Se eu tiver dois escalares, né, tenho C1 e C2, multiplicando um vetor, eu posso pegar os dois escalares e pré-multiplicar eles, fazer C1 vezes C2, o resultado multiplicar por x, e o resultado vai ser o mesmo que eu pegar C1 e multiplicar pelo vetor C2 vezes x. Tá bom? Então, isso é a associatividade do produto pelo escalar, o nome desses caras aí. Em seguida, a gente pode ter um escalar que multiplica uma soma de vetores, x mais y. Então, eu posso pegar o vetor x, somar com o vetor y, isso vai ser um vetor, multiplicar pelo escalar c, e o resultado vai ser igual que eu pegasse esse escalar e fizesse a distribuição desse cara. Então, eu pegasse c, multiplicasse por x, e c multiplicasse por y. Tá? Então, isso aqui é a distributividade do produto por escalar. E a oitava propriedade é que se eu tenho uma soma por escalares, é uma soma de dois escalares, C1 mais C2 vezes x, isso aqui vai ser igual a gente fazer C1 vezes x mais C2 vezes x. Tá?
Essas são as propriedades de um espaço vetorial. Se eu tenho alguma coisa que contém diversos vetores, tá? Um espaço é alguma coisa, um conjunto de infinitos vetores relacionados por alguma coisa. Eu posso ter definições que me digam quando eu estou dentro ou fora de um espaço. Tá? Se dentro do espaço que eu tenho, essas propriedades são respeitadas, então eu estou dentro de um espaço vetorial. Respeitar essas propriedades é a condição necessária para que isso aqui seja um espaço vetorial. Tá? Então, só acrescentando informações para vocês. Em resumo, né, o mais importante, tá, o fundamental, em um espaço vetorial, duas coisas acontecem. A soma de dois vetores do espaço resulta em um vetor que segue dentro do espaço. Então, a soma de dois vetores do espaço segue sendo um vetor do espaço. Além disso, o produto por um escalar segue dentro do espaço. Então, para qualquer vetor que eu pego e multiplico qualquer vetor do meu espaço por qualquer escalar que eu quiser, posso escolher qualquer escalar que eu quiser, esse produto por escalar segue dentro do espaço. Ora, se essas duas propriedades caracterizam um espaço vetorial, essas eram as mesmas propriedades que a gente precisou para definir o que eram combinações lineares. Uma combinação linear não é um número qualquer vezes o primeiro vetor e outro número qualquer vezes o outro vetor. Então, falar essas duas coisas é a mesma coisa que eu dizer que combinações lineares seguem dentro do espaço. Tá bom? Então, por enquanto, estamos aqui vendo várias coisas diferentes. Tá, mas o que são, então, esses espaços vetoriais? Quais são possíveis exemplos de espaços vetoriais? Ora, alguns espaços vetoriais a gente já conhece. Tá? Se eu pego, por exemplo, vetores em R2, pego dois vetores em R2, a soma de dois vetores em R2 segue dentro de R2. Né? Se o meu plano XY define o meu espaço, dois vetores que estão dentro do plano XY somados, eles seguem dentro do plano XY, beleza? Primeira condição para respeitar. E se eu pego um escalar e multiplico por qualquer um desses vetores, eu sigo dentro desse espaço. Então, R2 é um espaço vetorial. Show. Da mesma forma, R3. Vetores tridimensionais. Do soma de dois vetores tridimensionais sempre vai ser um vetor tridimensional. Não vou sair dentro desse cara. E produto por um escalar por qualquer vetor tridimensional, ele vai ser também um vetor tridimensional. Isso se estende, né, como a gente já tinha visto, para Rn. Não preciso conseguir desenhar para esse cara valer. Ou seja, são... E o que é o espaço Rn? É o espaço de todos os vetores com n coordenadas. Dentro daquela ótica da álgebra linear dos vetores, né? Então, esses caras são espaços vetoriais que a gente já conhece. Beleza, tá? Bom, se fosse só isso, não tinha por que a gente fazer grandes escarcéus, né? Fazer um grande capítulo do livro só para falar sobre isso. Só que outras coisas são espaços vetoriais e respeitam essas condições e têm propriedades dessas coisas. Então, se eu pegar, por exemplo, todas as matrizes com m linhas por m colunas, tá? Essas matrizes, elas são, o espaço de todas as matrizes m por n é um espaço vetorial. Porque se eu pego uma matriz m por n e somo com outra matriz m por n, como a gente sabe que a gente faz essa soma por coordenadas, por exemplo, né, o resultado segue sendo uma matriz m por n. E se eu pego um escalar
vezes uma matriz M por N, esse cara aqui segue sendo uma matriz M por N. Então, o espaço de todas as matrizes M por N é também um espaço vetorial, porque a gente está respeitando as condições que a gente tinha. E vocês podem, inclusive, investigar todas aquelas propriedades que a gente tinha visto antes. Se vocês duvidarem, testem cada uma dessas propriedades sobre o espaço de matrizes M por N. Vocês vão ver que todas essas propriedades são respeitadas. Tá? Além disso, o espaço de todas as funções, o espaço funcional também é um espaço vetorial. Então, se eu pego uma função e somo com outra função, segue sendo uma função. Eu tenho f de x e g de x, então f mais g de x é uma função de x também, mesma coisa. Se eu pego um produto, né, um escalar a vezes f de x, isso aqui também é uma função, eu só estou escalando esses dois caras. E todas as outras propriedades que a gente tem também valem. Então, vocês passam a perceber que espaços vetoriais incluem coisas que estão relacionadas aí que a gente já estava vendo, de matrizezinhas, coordenadas e tal, mas incluem coisas maiores, coisas mais complexas, coisas de dimensão infinita, eles também têm as características de espaços vetoriais. Tá? Então, bom, legal, acho que convencendo vocês de que respeitando essas propriedades a gente tem vários espaços diferentes, isso é uma coisa bacana, né? Mas possivelmente uma pergunta que pinte é, então, o que é o mínimo para ser um espaço vetorial? Então, quando que não é um espaço vetorial, basicamente, né? Se tantas coisas diferentes são, o que não é um espaço vetorial? Então, existe uma condição mínima. Para ser um espaço vetorial. E a condição mínima, né, se eu quero saber qual que é a condição mínima para ser um espaço vetorial, a condição mínima é a seguinte. O vetor nulo, ou um equivalente do vetor nulo, tem que estar incluso. Obrigatoriamente. Por que o vetor nulo tem que estar incluso? Eu falei para vocês que eu podia escolher qualquer escalar. Né? Então, se eu tenho, se V pertence a um espaço vetorial V, e se eu faço, então, C vezes V, também deveria pertencer ao espaço vetorial V. E eu posso, particularmente, escolher C igual a zero. Nada me impede de escolher C igual a zero. Se eu escolher C igual a zero, 0 vezes V vai ser o vetor nulo. Portanto, isso aqui só é verdade se e somente se o vetor nulo também fizer parte do espaço vetorial. Tá bom? Existe uma definição extra, tá? Que a gente não vai fazer tanto essa distinção ao longo do caminho aqui, mas existem coisas que a gente chama de subespaços vetoriais. O que são subespaços vetoriais? São exatamente a mesma coisa que um espaço vetorial, mas eles meio que moram dentro de um outro espaço vetorial. Tá? Então a gente vai definir esse cara aqui quase como se fosse um subconjunto de um espaço vetorial vou botar aqui entre aspas de novo, maior, tá? Um espaço vetorial que seja maior do que ele, que contenha mais coisas do que aquele. Mas é um subconjunto de um espaço vetorial que mantém as propriedades básicas. Tá? Então, quais são as duas propriedades? Lembre-se, se x e y pertencem a um subespaço, x mais y pertence ao subespaço, e se eu pego c vezes x, uma constante, se x pertence ao subespaço, desculpa, então para todo c, cx pertence ao subespaço.
Então vamos só colorir um pouquinho aqui as coisas. Vamos botar os subespaços vetoriais aqui. Então perceba, se os subespaços vetoriais respeitam essas condições, eles também poderiam ser considerados eles mesmos espaços vetoriais. A gente acrescentar o sub, ele só nos ajuda a dizer, ó, esse cara é um pedacinho de um espaço que eu conheço, talvez alguma coisa. Tá? Vocês já vão ver o que a gente vai falar sobre isso. Tá? Então as condições mínimas para que exista, para que seja um espaço ou um subespaço vetorial, nos dois casos o vetor nulo tem que estar incluso, justamente por conta dessa propriedade, né? Se o C pode valer zero, C de x tem que permanecer ali dentro. Então, tanto para um espaço quanto para um subespaço, o vetor nulo tem que estar contido. E esse vai ser um teste importante para a gente, como vocês já vão ver logo em seguida. Então, deixa eu botar esse cara aqui dentro de uma caixinha. E vamos seguir adiante. Então, vou pegar de novo um exemplo, né? R3 é um espaço vetorial, conforme eu tinha falado para vocês. Tá? Se eu pego, então, em R3, um determinado plano, e esse plano contém a origem. Então, eu tenho esse planinho aqui, estou em R3, um plano que passa pela origem. Em R3. Esse plano é um subespaço de R3. Por quê? Dentro desse plano, se eu pegar quaisquer dois vetores que estão dentro desse plano e somar e fizer combinações lineares dentro desses dois vetores, eu sigo dentro daquele mesmo plano, uma propriedade que a gente já sabia. Então, esse plano, todo mundo que está ali dentro, combinações lineares desses caras seguem estando dentro do plano. E esses caras estão morando dentro de R3. Então, esse plano em si seria um espaço vetorial, porque ele conserva as propriedades que precisa, e a gente sabe que ele mora dentro de R3, então eu posso falar que esse cara é um subespaço de R3. Tá? Um plano que passa pela origem em R3. Por outro lado, se eu estou em R3, imagina que eu tenho um plano paralelo ao plano XY, tá? Mas é um plano que passa por cuja terceira coordenada z vale 1. Tá? Tenho x, y, z, vamos botar aqui de novo, né? Então, um plano que passa por z igual a 1, tá? Na verdade, um plano definido, né? Não um plano que passa por z igual a 1. O plano z igual a 1, lembrando que isso a gente já tinha visto anteriormente, que z igual a 1 em R3 define um plano, que é um plano paralelo ao XY, onde tudo tem z igual a 1, ele não é um subespaço. Porque um vetor que esteja contido nesse plano, se eu multiplicar ele por zero, ele não dá, o vetor 0, 0, 0, o vetor nulo, 0, 0, 0, não está contido ali dentro. Porque ele não contém a origem. E lembrando que a origem, num espaço vetorial, é o vetor nulo. Então você vê, os dois casos são planos, só que num dos casos o plano passa pelo ponto da origem, que é o ponto que está desenhadinho ali, como esse plano que eu desenhei aqui atrás de mim, tá? Ele está passando pela origem, esse cara aqui é um espaço vetorial. Se eu pego esse plano e desloco, né, para ele não passar pela origem, na hora que ele não passa pela origem, ele deixa de ser um espaço vetorial, ele não conserva as mesmas propriedades, porque eu não posso fazer C igual a zero e permanecer dentro daquele subespaço. Tá? Outros exemplos. Então, em R3, eu mostrei para vocês coisas que são e coisas que não são subespaços. Tá? Em R2, se eu estou em R2, então eu estou no plano. Né? Se eu quiser representar cartesianamente, tem um x e um y aqui. X e y.
Se eu quiser pegar todos os vetores que têm as duas coordenadas positivas, x maior que 0 e y maior que 0, onde é que está esse cara? Esse plano, ele está aqui, né? X maior que 0 e y maior que 0. Então, isso aqui são os vetores com coordenadas positivas. Ou não negativas, né? Incluindo 0. Né? Então, veja, ele inclui a origem, né? O 0, 0 está ali, na verdade, né? Vamos escrever direito. No lugar de positivos, vamos botar não negativos. Então, ele está incluindo a origem. Show! É um teste legal. Isso aqui é um subespaço? Não, ele não é um subespaço. Por quê? Não é subespaço. Porque se eu pegar C menor do que 0, e os meus coeficientes têm que ser qualquer número real, né? Qualquer número real multiplicado por um vetor dentro de um subespaço tem que permanecer dentro do subespaço. Se eu pegar um C menor do que 0, esse cara sai do quadrante amarelo. Então esse cara que parece uma área, um negócio infinito, enorme, né, gigantesco, não é um subespaço, porque se eu multiplicar, se eu puder escolher qualquer número para multiplicar, eu vou conseguir pular para fora dele. Tá? Por outro lado, o que é um subespaço? Se eu pego uma reta que passa pela origem, tá bom? Então uma reta que passa pela origem é um subespaço. Porque qualquer coisa que eu pegar sobre essa reta, qualquer vetorzinho que tiver sobre essa reta e somar com outro vetor, ele vai seguir dentro dessa mesma direção, a direção está definida pela reta. E qualquer coeficiente, né, escalar que eu multiplicar por ele, posso pegar um positivo ou negativo, eu estou infinitamente fazendo escalas ao longo dessa direção. Então, uma reta que passa pela origem é sim um subespaço dentro de R2. Tá? Então, vejam, os espaços são R3 e R2, os nossos dois conjuntos de exemplos, e os subespaços são entidades menores, né, planos dentro de R3, partes do plano dentro de R2, linhas dentro de R2, e eles conservam, né, alguns conservam e outros não, conservam as propriedades de espaços vetoriais. Tá? Então, isso aqui é a teoria geral de sistemas lineares. Diga, Felipe. Para eu ter um subespaço dentro de R2, R3, R4, essas coisas tem que ter dimensão menor? Para eu chamar ele de subespaço, sim. Né? De certa forma, sim. Mas assim, a questão de dimensão é um pouco complicado a gente falar. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu estou falando de vetores, né? Os vetores em 3 dimensões, eles seguem sendo entidades tridimensionais. Tá bom? Então, todo mundo que está nesse plano, que passa pela origem de R3, sim, eles estão dentro de alguma coisa, né? Eles estão projetados ali. Eu posso projetar esse cara dentro de alguma coisa que é bidimensional, mas cada uma dessas entidades segue tendo a dimensão do espaço inteiro. Certo? Então, sim, de certa forma ele é menor, então eu estou restringindo, existe uma restrição sobre ele. Ele não é tão livre quanto o espaço completo. Mas ele segue sendo, cada uma dessas entidades que estão dentro desse espaço restringido, a gente não pode esquecer que esses caras seguem sendo, de pleno direito, entidades da mesma dimensão. Então, dentro de R3, qualquer vetor em R3 é um vetor com 3 dimensões. Tá? Só porque ele mora dentro de um plano, não é que ele deixou de ter uma dimensão. E por isso é difícil, talvez, responder a sua pergunta, falar sobre dimensão menor, entendeu, Felipe? Entendi. Tá? Então, existe uma restrição sobre ele. Sim, ele não é tão livre. Mas ele segue sendo uma entidade da mesma dimensão. Muito bem. Então, a gente passou aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia geral, um conceito geral do que seriam esses subespaços. E eu prometi para vocês que a gente ia fazer menção, né, para a gente não parecer que a gente abandonou os sistemas lineares e começou a falar agora sobre espaços vetoriais. A gente vai estudar agora como que os espaços vetoriais têm a ver, o que os espaços vetoriais têm a ver com os nossos sistemas lineares que a gente tinha antes. Tá? Então, voltando aos sistemas lineares.
Meus sistemas lineares me diziam, então, que A vezes x é igual a B, nosso formato padrão, né? Uma matriz A, vetor x é igual a um vetor B. A x igual a B. E eu tinha falado para vocês, né, recomendado para vocês, que a gente enxergasse esses caras uma visão a partir das colunas de A. E se a gente enxerga a partir das colunas de A, um sistema linear nada mais é do que uma busca por uma combinação linear das colunas que resulte em um vetor desejado, que resulte num vetor objetivo. Nesse contexto, então, se a gente enxerga isso, já várias vezes eu escrevi isso, né, como se eu tivesse, então, o coeficiente 1 de x que multiplica a primeira linha de A, tá? Então, a primeira coluna de A, desculpa, mais um coeficiente 2 de x que multiplica a segunda coluna de A. Isso tantas vezes quantas colunas eu tiver, até um enésimo coeficiente de x que multiplica a enésima coluna de A. Esse cara aqui vai ser igual ao vetorzinho B. Então aqui, ADN. Então essa era a nossa visão do sistema linear como combinação linear das colunas. Por que a gente volta para essa visão? Tudo que a gente está falando de espaços lineares, né, o teste para a gente saber se era um espaço linear, estava relacionado com combinações lineares de vetores que moram dentro desse espaço linear. Tá? Então, na verdade, quando a gente está buscando, né, essa visão a partir das colunas de A, o que a gente está querendo enxergar é o seguinte. A gente vai ver que existe, para uma matriz A, a gente vai falar de uma coisa que chama-se de espaço-coluna de A. Esse espaço-coluna de A é o primeiro grande espaço vetorial, ou subespaço vetorial, que a gente vai explorar mais em detalhes. A gente vai, ao longo desse capítulo, agora explorar bastante 4 subespaços vetoriais associados aos sistemas lineares. Esse aqui é o primeiro deles. O espaço coluna de A é quem? Opa. É o espaço formado por todas as combinações lineares possíveis das colunas de A. Tá? E a gente vai denotar esse cara da seguinte forma. É um C maiúsculo e entre parênteses A. C de A. Surprise, surprise, C de A é um subespaço. Qualquer que seja a matriz, você pode inventar a matriz que você quiser. Se você pegar as colunas dessa matriz que você inventou e pegar todas as combinações lineares possíveis dessas colunas, você tem um subespaço. Tá? Então, beleza, né? Peguei uma matriz, enxergo ela por colunas, combinações dessas colunas são o meu primeiro subespaço, o espaço coluna de A. E o que isso tem a ver com o sistema linear? Lembra que a gente já fez essa pergunta algumas vezes, né? Quando um sistema linear tem solução? Essa é uma pergunta importante para a gente pensar, refletir e responder. E o que isso tem a ver com o subespaço, espaço coluna de A? Então, um sistema qualquer ele vai ter solução quando B puder ser expresso como uma combinação linear
das colunas de A. Isso a gente já sabia. Isso era a nossa visão, essa visão a partir das colunas de A. Quando eu consigo encontrar uma combinação possível, né, o coeficiente x1, x2 até xn, que multiplicados pelas colunas respectivas, somados dêem B, encontrar essa solução quer dizer que B pode ser expresso como uma combinação linear das colunas de A. Isso a gente já sabia. O que é a novidade agora? A partir dessa aula de agora, a partir das definições que a gente tem de espaços lineares, eu posso dizer que dizer isso aqui de cima é exatamente equivalente ao dizer isso aqui de baixo. Quando B estiver dentro do espaço coluna de A. Certo? Muito bem. Tá? Então, se B está dentro do espaço coluna de A, ele pode ser expresso como uma combinação linear das colunas de A, então esse sistema tem solução. Então, dentro desse contexto, se a gente está falando do espaço coluna de A ser basicamente a definição de haver solução ou não, a gente pode refletir que as propriedades que a gente tinha antes de espaços lineares se aplicam aqui também. Tá? Então, se B e B', por exemplo, pertencem ao espaço coluna de A, eles estão contidos nesse espaço coluna de A, então, A vezes x igual a B, existe um resultado para isso, existe um x para o qual A vezes x é igual a B, e existe um A vezes x', por exemplo, que é igual a B'. Para cada lado direito da equação, eu tenho um vetor solução, x e x' são vetores diferentes, sim, mas existe essa possibilidade de expressar todos os dois se esses caras estão presentes dentro do espaço coluna de A. Ora, se essas duas equações existem e são válidas, eu posso somar uma equação com a outra, né? E a gente percebe, então, que A de x mais x' vai ser igual a B mais B'. Isso aqui é mais uma expressão da linearidade dos meus sistemas lineares. Então, eu tenho uma solução, tenho outra solução. Se eu tenho a matriz vezes as duas soluções somadas, o resultado disso é os lados direitos da equação somados também. Tá? Isso aqui representa a linearidade disso. É uma consequência, é reflexo e consequência da gente estar dentro de um espaço vetorial. E da mesma forma, se eu tenho A vezes um CX, esse cara vai ser C vezes B. É como se eu tivesse pré-multiplicado aquela primeira equação AX igual a B por um escalar C qualquer, e distribuído, mudando a ordem desses caras. Tá? Então, uma primeira pergunta, quando que um sistema linear tem solução, a gente consegue pensar nessa resposta a partir desse conceito de espaços vetoriais. Existe alguma coisa, uma matriz A, ela define um espaço, uma entidade, dentro do qual, né, essa entidade, esse espaço coluna de A, contém todos os vetores possíveis para os quais existe solução de um sistema linear. Então, a matriz A traz a informação dentro dela, se você criar o subespaço a partir de todas as suas colunas, traz a informação ali dentro de quais são os possíveis vetores para os quais eu consigo encontrar uma solução. Tá? Isso é muito bacana, isso é importante, uma primeira questão interessante. Uma outra questão interessante, que está relacionada a essa primeira, né? E quando A será invertível? Ou seja, quando que existe A na menos 1? Isso é outra questão que a gente já se colocou, especialmente na aula passada, lá, quando a gente estava falando das inversas. Quando a inversa existe, o processo de Gauss de ordem é capaz de achar, mas tem vezes que a situação não é remediável. Né? Se a gente faz o processo de eliminação e pinta um zero que não pode ser remediado com permutação numa posição de pivô, essa matriz não é invertível, não existe inverso para esse cara, que a gente tinha chamado de matriz singular. A gente também pode refletir a respeito dessa situação dentro desse contexto de espaços vetoriais. Então, a gente já tinha visto várias respostas possíveis para esse cara. Né? Uma resposta possível era o seguinte. A vai ser invertível quando houver um conjunto completo de pivôs. Lembrando que para ser um pivô, ele tem que ser diferente de zero. Então, para cada linha eu consigo achar
ou para cada coluna, para cada linha, para cada coluna, eu consigo no processo de eliminação chegar num número diferente de 0 naquelas posições correspondentes. Isso a gente tinha visto que era um teste possível. O teste através da eliminação. Isso era obtido, isso era possível da gente obter sempre que as colunas de A forem linearmente independentes. Então, se todas as colunas de A são independentes das outras, se não existe uma coluna que possa ser expressa em função das outras, quando eu for fazer o processo de eliminação, eu vou chegar num conjunto completo de pivôs. Tá? Então, uma coisa é equivalente à outra, mas são óticas diferentes. Estou falando primeiro do processo de eliminação e segundo, eu posso olhar individualmente para cada uma das colunas sem fazer o processo de eliminação. Se eu souber que cada uma dessas colunas é linearmente independente, então existe a inversa desse cara. Tá? E agora, falando em espaços vetoriais, essas duas primeiras respostas eram coisas que a gente já tinha condições de abordar antes, e o que a gente pode abordar agora a partir dos conceitos de espaços vetoriais, a gente vai conseguir achar uma inversa de A quando as colunas de A preencherem um espaço vetorial completo. Isso a gente vai tratar mais em detalhes um pouquinho mais para frente. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso, o que é preencher um espaço vetorial completo agora, mas tenham paciência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas o que isso quer dizer, em suma? Se eu tenho uma matriz que é 4×4, na hora que as 4 colunas são linearmente independentes, a gente consegue mostrar que eu consigo expressar qualquer vetor de R4 a partir de combinações desses caras. Então, 4 colunas linearmente independentes são capazes de representar através das suas combinações lineares, né, são capazes de representar qualquer vetor de R4. Ou seja, 4 colunas linearmente independentes, elas são capazes de representar qualquer vetor de R4, ou seja, elas preenchem R4. Tá? Então, esse é o mesmo sentido. Dentro dessa notação, desculpa, né, o espaço coluna de uma matriz como essa, ele vai ser todo o R4. Tá? Se qualquer uma dessas condições, todas essas condições são totalmente equivalentes, tá? Se qualquer uma dessas condições for respeitada, a consequência, né, se existe uma matriz A na menos 1, isso quer dizer, voltando à nomenclatura que a gente já tinha, que a X é igual a B, tem solução para qualquer B. Como o espaço coluna é qualquer vetor de R4, eu posso escolher qualquer vetor de R4 e eu vou encontrar uma solução X única para esse cara. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro espaço que a gente viu. O espaço coluna de A é um subespaço. Ele é formado, então, por todas as combinações lineares possíveis das colunas de A. E ela tem relação com coisas super importantes, como a solubilidade, né, se a gente consegue resolver ou não um sistema linear, tem a ver com a existência da inversa ou não. Não é o único subespaço importante que a gente tem associado a uma matriz. O segundo subespaço importante que a gente vai ver é o que a gente chama de espaço nulo. Deixa eu escrever direito aqui. Espaço nulo de A. E o que é o espaço nulo de A? O espaço nulo de A é o espaço que contém
todos os vetores x para os quais a vezes x é igual ao vetor nulo. Tá? Então, todos os vetores x que resolvam ax é igual a zero, né, o conjunto de todos esses vetores é o que forma o espaço nulo de A. Então, basicamente, ele é o conjunto das soluções do sistema linear homogêneo. Não sei se vocês já estão acostumados com essa nomenclatura, mas um sistema homogêneo é um sistema que tem lado direito igual a zero. Lado direito da equação, alguma coisa vezes x é igual a zero. Se todo mundo é zero ali na parte direita, a gente chama isso aqui de um sistema homogêneo. Esse espaço a gente denota por N maiúsculo entre parênteses de A. E, de novo, sem surpresa alguma, ele também é um subespaço. Tá? Então, uma observação importante. Se existe A na menos 1, ou seja, A é invertível, né? Então, quando B é igual a zero, no nosso sisteminha, a única solução para esse sistema, ele só é resolvido por x é igual a zero. Tá? E nesse caso, então, quando existe a inversa de A, o espaço nulo de A contém um único vetor, contém apenas o vetor nulo. Poxa, mas contém apenas o vetor nulo e segue sendo um espaço vetorial? Sim. Por quê? Eu falei que é um conjunto de vetores, não falei quantas coisas tinham que ter dentro. Se eu tenho um único elemento, eu tenho que ver se esse elemento, se o que tem dentro desse espaço respeita as condições de um espaço vetorial. Então, se eu pego o vetor nulo e somo com o vetor nulo, ele segue sendo vetor nulo. Então, os dois somados continuam sendo um elemento ali de dentro. Se eu pego o vetor nulo e multiplico por qualquer escalar que eu queira, ele segue sendo vetor nulo, então ele segue dentro desse subespaço. Então, aquela condição de ter o vetor nulo para ser um subespaço, na verdade, o espaço nulo de uma matriz invertível, ele leva isso ao extremo. Ele só tem o vetor nulo. Tá? O espaço nulo contém apenas o vetor nulo. Tá bom? O que é interessante quando a gente pensa no espaço nulo? A gente vinha até agora falando muito de matrizes quadradas, né? Mas o conceito desses espaços, dos espaços associados às matrizes, tanto do espaço coluna, quanto do espaço nulo e dos outros espaços que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, o conceito de espaço nulo, ele segue válido, ele segue valendo para matrizes retangulares. M por N. Isso é muito bacana porque permite a gente ampliar um monte as nossas formas de pensar em sistemas lineares. Né? Então, não é porque a gente tenha mais linhas do que colunas ou mais colunas do que linhas que a gente não tem um sistema linear. A gente só tem sistemas lineares que têm características diferentes, características que a gente vai ter que saber explorar para achar soluções desses casos. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma matriz como um sistema aqui, né, dinâmico, tem um AX igual a B, beleza? Só que o A é uma matriz 3 por 2. M por N, ou seja, 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. E o meu sistema, digamos que fosse esse carinha aqui. 1, 5, 2, 0, 4,
4. O meu vetorzinho x, então ele vai ter coordenadas x1 e x2. Eu tenho que ter exatamente o mesmo número de coordenadas que o número de colunas, senão o produto desses dois caras não funciona. E o meu objetivo é encontrar, então, um vetor objetivo B, que esse tem que ter o mesmo número de componentes que as linhas da matriz. Tá bom? Então, quando a gente faz isso, o meu sistema linear AX igual a B, quando uma matriz é 3×2, ele poderia ser representado dessa forma. Tá? E o que seriam, então, esses espaços? O espaço coluna de A, quem que é? É o espaço que contém as combinações lineares das colunas, né? Então, todas as combinações lineares... Deixa eu apagar aqui. Ficou meio esquisito. O espaço coluna de A são as combinações lineares do tipo x1 vezes 1, 5, 2, mais x2 vezes 0, 4, 4. Se eu botar qualquer valor possível de x1 e x2, multiplicar esses caras, são todas as combinações lineares possíveis desses caras. Esse é o espaço coluna de A. Observe que ele não envolve B, né? O espaço coluna é o espaço coluna definido pelas colunas de A. Se B estiver dentro do espaço coluna de A, existe solução para o sistema. Se B estiver fora, não existe solução para o sistema. Né? E quem que é o espaço nulo desse camarada? O espaço nulo de A são todos os vetores x para os quais isso aqui vale. 1, 5, 2, 0, 4, 4, que multiplica x1 e x2, e esse cara aqui é igual a 0, 0, 0. Tá? Então, uma coisa que é bom vocês se acostumarem, né? Sempre que vocês botarem um vetor nulo, né, se no lugar de x1 e x2 eu botar 0 e 0, funciona. Então, o vetor nulo sempre faz parte do espaço nulo. Mas dependendo do tipo de matriz, ele pode ter mais coisas do que apenas esse cara. Nesse nosso caso específico, se a gente olhar para as duas colunas, né, as duas colunas são colunas independentes. Né? Então, não tem como eu expressar a segunda coluna como um produto escalar da primeira e tal. São duas colunas independentes. Então, nesse caso, como esses dois caras são independentes e eu estou querendo chegar no vetor nulo, a única possibilidade é x igual a 0, 0. Esse vai ser o único elemento do meu espaço nulo dessa matriz retangular. Tá? Se as colunas fossem dependentes, se uma das colunas pudesse ser expressa em função de combinações lineares das outras, a gente teria uma situação onde o espaço nulo contém mais do que apenas o vetor nulo. E é um pouco isso que a gente vai estudar na aula que vem. Tá? Até poderia dar um gás aqui, mas acho que vai ficar meio corrido. Prefiro deixar para a aula que vem. Então, na aula que vem, a gente vai entender, já dando um pequeno spoiler, né? Na aula que vem, a gente vai entender a solução de sistemas lineares para todo tipo de matriz. Então, a gente vai ver quais são as ferramentas que eu posso aplicar para a gente identificar numa matriz se ela tem uma solução, se ela tem infinitas soluções, se ela não tem solução. E tudo isso vai ser derivado das propriedades dos espaços coluna e do espaço nulo. Tá? A gente vai ver isso na aula que vem, bem em detalhes. O que a gente vai precisar é simplesmente aplicar ferramentas de eliminação que a gente já tinha visto. Então, a gente vai voltar, na aula que vem, vai voltar a aplicar ferramentas de eliminação para evidenciar características tanto do espaço coluna quanto do espaço nulo, mais até do espaço nulo do que do espaço coluna. Mas a partir dessas ferramentas a gente vai conseguir chegar a uma expressão completa, tá, da solução. A gente vai ver, por exemplo, que A vezes x é igual a B. A gente sempre vai poder decompor esse cara em A vezes um x particular mais um x, não me lembro como é que ele chama aqui, se é um x nulo ou um x especial, acho que é um x
Deixa eu lembrar aqui. Vai ter um outro nome aqui, tá? Acho que é um x nulo aqui. E esse cara vai ser igual a um b. Porque o b a gente sempre pode pensar num b como um b mais um zero. Ou seja, uma solução completa, né, a gente sempre vai poder destrinchar uma solução de um sistema linear em uma parte sendo a solução associada ao que não é homogêneo, mais as soluções do espaço homogêneo. E quando eu tiver alguma coisa além do vetor nulo dentro do espaço nulo, a gente vai ver que se esse espaço nulo contém mais do que apenas o vetor nulo, o sistema linear automaticamente ele tem infinitas soluções. Porque qualquer vetor que está no espaço nulo, se eu somar dessa forma, né, qualquer vetor que veio aqui do espaço nulo aqui, ele não vai alterar a solução. Porque fazendo a distributividade, A vezes um x particular mais A vezes um xn, ele vai dar sempre zero do outro lado. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é isso, né? Se NA contém mais do que o vetor nulo, o meu sistema tem infinitas soluções. Por outro lado, a gente vai ver o quê? Se B não pertence ao espaço coluna de A, então o sistema, deixa eu botar na mesma sequência, né? O sistema não tem solução. Bom, a gente vai ver tudo isso na próxima aula em mais detalhes, fiquem tranquilos, né? Reflitam um pouco então sobre as propriedades de espaços vetoriais e tal. Tragam suas dúvidas para o começo da próxima aula. E a gente então conversa e explora mais essas ideias na próxima aula, fazendo isso aqui que eu estou prometendo, né? A gente entender como que a gente caracteriza a solução para todo tipo de matriz. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu estou com as duas listas. Eu ia passar a primeira lista para vocês como uma lista gigante, eu acabei preferindo separar em dois temas, tá? Então vai ser duas notas separadas, né? Qual que é a diferença? Não faz diferença nenhuma, a quantidade de exercícios é a mesma, mas vocês vão ter uma notinha de lista associada a partes mais de compreensão de vetores e matrizes de forma mais geral, representação cartesiana, essas coisas e tal. E outra parte da lista relacionada à resolução de sistemas lineares. Preferi não juntar as duas coisas, porque eu acho, até para ter notas diferentes, né, eu acho que uma nota vai estar associada a uma parte da compreensão de vocês e outra nota vai estar associada a outra parte da compreensão de vocês. Vou colar no próprio nosso canal da disciplina aqui do Teams, as duas listas agora, e hoje à noite eu vou tentar atualizar o Moodle, então amanhã, se vocês olharem no Moodle, normalmente deveremos ter todas as nossas aulas que a gente já teve, todas as gravações das aulas, e mais as listas com as datas que a gente vai ter. Já digo de antemão para vocês, vocês terão aí 3 semanas para entregar essas listas. São listas, tem bastante exercício, mas a primeira lista, especialmente a lista de vetores e matrizes, é uma lista que é super rápida de fazer. Tá? Vão levar, sei lá, se estiverem bem concentrados, tiverem entendido bem a matéria, não vão demorar muito tempo para fazer. São 10 exercícios que saem facilmente. A outra lista de resolução de sistemas lineares, como tem aqueles procedimentos de Gauss, de eliminação de Gauss, demora um pouco mais tempo, é uma lista fácil de fazer, mas é uma lista que demora mais tempo que vocês têm que ficar fazendo ali, achar pivô, achar não sei o que, montar uma matriz e tal. Então ela consome tempo, mas ajuda vocês a ganharem destreza nessa parte mais mecânica da coisa. Tá bom, gente? Então fiquem ligados, assim que a gente acabar a aula aqui, eu já posto essas duas listas aqui no Teams, para quem quiser começar a fazer ela hoje. Se não, até amanhã já está tudo no Moodle com as datas de entrega bem definidas. Lembrando que as datas de entrega serão para daqui a 3 semanas, tá? Contem hoje mais 3 semanas, essa é a data de entrega das duas listas. Obrigado, gente. Vou parando de gravar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Valeu. Ô, professor, até mais. Falou.